Olá, mais uma vez juntos. Estávamos falando sobre o nariz entupido e obstrução nasal. Eu vou querer ir para frente um pouquinho nesse assunto. Aonde que o nariz entupido leva? Principalmente nós adultos, já formados, tranquilos. Se você tiver um problema nasal crônico, você vai começar a fazer uma coisa desesperadora para a maioria das vezes do acompanhante. No caso aqui eu estou falando da esposa e ou marido, tá? Ou companheiro ou companheira, tá ok? Por quê? Porque o indivíduo vai começar a roncar. Roncos esporádicos, pós-crise de resfriado, ou pós noites que você tomou um pouquinho mais de álcool, são comuns no dia a dia. O duro é quando esse sintoma começa a ser persistente, tá ok? Então, neste momento, a gente precisa ficar atento e bem alerta para uma condição que pode estar acontecendo. Você começa com um ronco e você pode ter o que a gente chama de apneia obstrutiva do sono. O que é a apneia obstrutiva do sono? A apneia é quando você, por exemplo, vai mergulhar na piscina. Você não consegue respirar lá embaixo. Então você vai fazer uma parada na sua respiração com o pulmão cheio de ar, tá? Se essa apneia for constante e repetida várias vezes por noite, o que ela vai acarretar? Ela vai acarretar diminuição de oxigenação em tecidos importantes, músculo, cérebro, coração, rim, pulmão. E se isso for constante, você pode ter o quadro que a gente chama de apneia obstrutiva do sono, que vai levar ao longo do tempo à liberação de mediadores inflamatórios. Então nós temos frequentemente liberação nos portadores de apneia do sono de mediadores inflamatórios. Isso é uma doença crônica. É igual a diabetes. A diabetes vai minando o indivíduo lentamente. Quando ele descobre, já é muito tarde. O que a apneia faz? A gente tem indivíduos que podem ter de até 20, 30, 40 apneias obstrutivas por hora de sono. Então, a cada 2 minutos, ele está dando um mergulho na piscina. Ele não está oxigenando tecidos. Num momento que o corpo deveria estar acontecendo. O corpo deveria estar descansando. Por que isso acontece? Nós temos basicamente 2 tipos de sono. Quais são os sonos? Nós temos o sono REM e o sono não REM. O sono não REM tem aquelas 3 fases, N1, N2 e N3. N1 e N2 são fases superficiais do sono. Então, a hora que você está contando carneirinho, qualquer barulho te desperta, te acorda. O sono N3 é o sono profundo. A gente fica um período nesse sono e depois pula para o sono REM. Para que serve o sono REM? Se eu estiver utilizando um computador e ele der algum problema, eu preciso fazer um reset, dar uma resetada no computador para que ele volte a funcionar normalmente. Então, durante o sono, nosso corpo está fazendo isso 2, 3 vezes por noite para a gente saber o que vai fazer no dia seguinte. Quanto que eu vou liberar de cortisol, de adrenalina, como é que eu vou acordar, tá? São as funções vitais do nosso corpo que o sono está propiciando. E é no sono REM também que a gente faz mecanismos de memória. Tudo aquilo que eu aprendi, que eu estudei, que eu adquiri, eu vou estar cristalizando no meu sono REM. Quando o indivíduo entra em apneia, e essa apneia geralmente acontece no sono REM, por quê? Para o corpo resetar, ele faz o quê? Ele tem uma atonia muscular generalizada. Quase todos os músculos do corpo, exceto aqueles essenciais, vão parar de funcionar, vão ficar muito flácidos. Na garganta, isso também está acontecendo. Na língua, então o indivíduo está deitado de barriga para cima, toda aquela estrutura cai e acaba obstruindo a via aérea. Nessa obstrução da via aérea, ou o indivíduo superficializa o sono para o músculo voltar com um tônus adequado, ele poder ter passagem de ar pela via aérea superior, tá? Ou ele pode morrer. Tá? Então, normalmente o corpo, para se defender, superficializa o sono. Então, a hora que o indivíduo vai entrar em sono REM, ele superficializa o sono para não poder ter aquela parada respiratória completa. Ele faz a apneia, superficializa o sono, volta a respirar. Só que ele está perdendo sono REM, está perdendo sono de ondas lentas e ondas profundas. Com o passar do tempo, o que vai acontecer com o indivíduo?
Ele acorda cansado, parece que ele dormiu, mas não, ele não está descansado, ele quer dormir mais, fica com uma necessidade de ficar. Ele pode ficar 10 horas na cama, mas ele abre o olho e continua querendo dormir. Isso aí vai prejudicar a memória do indivíduo, porque ele não faz mecanismos de memória, então a memória recente pode ir embora, pode gerar quadros ao longo do tempo de hipertensão, de problemas cardíacos, de AVC, por causa desta inflamação crônica que a hipóxia intermitente e persistente do tecido vai levar e vai prejudicar todo o desenvolvimento. Então, se o indivíduo tem ronco e tem apneia, a chance dele ser um doente grave de outras coisas, tipo hipertensão, colesterol, tudo, vai acontecer. Isso é histórico, não é, pessoal? Porque a primeira descrição de um indivíduo apneico, para quem leu Sancho Panza e Dom Quixote de La Mancha, o Sancho Panza foi uma descrição perfeita do Miguel de Cervantes sobre o que é um sujeito apneico. Na maioria das vezes é obeso, tá? Tá sentado, tá dormindo, acorda para comer e volta a dormir. Quando é pedido para solicitar uma tarefa, ele deixa de fazer. Então essa é a descrição clássica do paciente com apneia obstrutiva do sono. Só que isso não acontece só com os indivíduos obesos, tá ok? Isso pode acontecer com indivíduos, por exemplo, na nossa faixa etária, né? A faixa etária de 67 anos. Todos os músculos, todas as estruturas têm uma tendência a ter uma flacidez. E hoje o mal do século, antigamente era a fome, não é. O indivíduo morre de comer McDonald's, morre de comer os milkshakes da vida, tá? Então nós temos uma oferta absurda de carboidratos e a gente não precisa de carboidratos. Então o ganho de peso é um mal que está prejudicando e que vai levar a AVCs, acidentes, problemas cardíacos, que é a coisa que mais mata hoje no mundo, tá ok? Tirando as pandemias, é claro, né? Então, a apneia do sono é uma coisa que, a apneia obstrutiva do sono é uma coisa que precisa ser avaliada e precisa ser estudada. Roncar precisa deixar de ser chacota. O indivíduo precisa ser avaliado. Como é que ele faz essa avaliação? Através de um exame chamado polissonografia. Tá? O ideal é que essa polissonografia seja feita num laboratório, dentro de um hospital, que o indivíduo vai ter monitorização de eletroencefalograma, ou eletroaculograma para saber se ele está no sono REM, que a única coisa que movimenta no sono REM são os olhos, por isso que chama de REM Rapid Eye Movements, quer dizer, sono de movimentos oculares rápidos. Eletrocardiograma, oximetria, retenção de CO2, movimento torácico, movimento abdominal, termistor nasal para saber se está passando o cano nasal, para saber se está tendo fluxo de ar ou não, eletromiografia, que tem indivíduos que ficam chutando e se mexendo durante o sono. Então, um exame completo que vai dar uma ideia da anatomia de como está o seu sono. Isso é muito importante. No caso da apneia obstrutiva do sono, um dos primeiros profissionais que precisa ser procurado, sem querer valorizar, porque o tratamento de quem tem distúrbios do sono é um tratamento multidisciplinar, precisa de neurologista, de pneumologista, tá? De otorrinolaringologista, tá? De clínicos para poder tratar o indivíduo como um todo. Mas no caso da apneia obstrutiva do sono, eu preciso de uma boa avaliação da via aérea. Isso aí quem faz é o otorrinolaringologista. Ele vai ver se tem desvios septais, se ele tem a amígdala grande, se ele tem a língua com queda para trás, se ele tem a epiglote um pouco mais flácida, tá? Porque isso é muito comum no gênero masculino, no sexo masculino, perdão, tá? Por quê? Porque nós temos mais músculo. Se temos mais músculo, a hora que eles amolecem muito mais fácil. E o homem acaba engordando na barriga e no pescoço. É aquela temida gordura visceral. A gente não está enxergando tanta gordura. Vê um pouquinho no papo e um pouquinho na pochete do indivíduo, né? Essa gordura está envolvendo todas as alças intestinais, todos os órgãos da via aérea e pode me diminuir o diâmetro e a passagem de ar pela via aérea. Então, isso daí são fatores que vão ajudar o indivíduo a ter a apneia do sono. Tá? Então, muito cuidado. Roncar incomoda a esposa, mas se você tiver apneia, está atrapalhando a sua saúde. Tá? Então, é importante que você faça essa avaliação. Muito obrigado a todos. Até uma próxima, quando abordaremos este mesmo quadro em crianças, tá? Que é a apneia obstrutiva do sono
na infância.